Fala galera, meu nome é Guilherme Andrade, eu toco guitarra na banda Alopine e hoje queria contar um pouquinho da nossa história para vocês e contar essa história está muito ligado a contar um pouco sobre quem a gente é. Em 2014 eu comecei minha faculdade, minha graduação e lá eu conheci o Luke Aguiar. A gente com o tempo foi se tornando cada vez mais amigo e descobrindo gostos musicais um do outro e vendo afinidades. E a partir daí, sabendo que ambos éramos musicistas, a gente chegou a um consenso que a gente precisava fazer um som junto e conhecer mais de perto a musicalidade um do outro. Então, no final ali de 2015 para 2016, a gente começou a frequentar um estúdio local da nossa cidade. A priori, nós dois fazendo sons com violão, conhecendo, e a gente foi cada vez mais vendo que esse projeto tinha um potencial para se tornar uma coisa legal. A partir daí a gente foi sentindo também a necessidade de ter uma musicalidade mais estruturada, com um baixo, com uma bateria, e por um milagre, né, por uma coincidência do destino, esse estúdio no qual a gente estava ensaiando, fazendo um som juntos, o dono dele era um baterista. E um dia ele estava lá, fez um som com a gente e simplesmente fluiu, né? A partir dali a gente, né, começou a ter um projeto que já era um pouquinho mais estruturado, que tinha voz, que tinha cordas, que tinha uma bateria, faltava um baixo, faltava um groove. E o nosso Luke Aguiar, que é nosso vocalista, também teve aí a sorte de ter um irmão que toca baixo, que é o Pedro Aguiar. Então, a partir desse momento, ali já em 2016, a Lopine começou efetivamente a tomar a forma de uma banda, né? Composta por mim, Guilherme Andrade, Luke Aguiar no vocal e guitarra, Pedro Rodrigues na bateria e Pedro Aguiar no baixo. A gente vem ao longo desses anos tentando cada vez mais alavancar nossa carreira, mostrar as nossas músicas para as pessoas. A gente começou a iniciativa com um projeto que a priori era cover, a gente fazia cover de bandas de um universo alternativo, pegando influências do indie rock, bandas dos anos 2000, né? E isso foi um marco pra gente, isso projetou a gente para lugares, isso fez a gente conhecer pessoas. A partir daí, a gente começou a pensar, quanto mais a gente se entendia enquanto banda, quanto mais afinidade a gente tinha, mais ficava latente a vontade de fazer músicas nossas, composições autorais. Então, em 2017, a gente fez um processo de composição. Nessa época a gente ainda tocava cover, tocava em bares, tocava em pubs. E a gente começou a fazer músicas autorais. Em 2017 a gente lançou o nosso primeiro EP chamado Mirtilo. O Mirtilo é um EP composto de 5 músicas que demonstravam muito do que a gente era na banda, da maturidade que a gente tinha enquanto banda naquele momento. A partir daí, a gente começou nos nossos pubs sempre colocando as nossas músicas, né, mostrando o nosso trabalho em meio às músicas que a gente tocava. E essa proporção entre música cover e música autoral, ela foi cada vez mais tendo um peso inverso. O autoral começou a cada vez mais ter um peso pra gente, ao ponto de, em 2018, a gente olhar um pro outro e falar, cara, não dá mais pra gente fazer cover, a gente precisa arriscar a gente, com a nossa cara, com as nossas músicas, com a nossa roupagem. Então, em 2018, a gente parou completamente os nossos eventos, os nossos shows. A gente começou um processo de composição muito intenso e no espaço de tempo relativamente curto a gente tinha um álbum. Esse álbum ele foi gravado em 2019, foi uma experiência fantástica, das que eu vou levar para sempre na vida. Em 2019 a gente gravou um nosso primeiro álbum completo, com 10 faixas, chamada Apresse Seus Pensamentos. A Pressa foi nosso último trabalho lançado, lá em 2019, e de lá para cá a gente vem trabalhando num formato completamente autoral. E isso tem levado a gente para lugares muito bacanas, porque nos possibilitou conhecer pessoas, tocar em eventos muito legais, participar de sites de entrevistas, de locais que são incríveis e foram uma baita experiência pra gente. E a partir daí, né, a partir de 2019, a gente considera que foi a virada de chave na nossa carreira. Então, cada vez mais a gente está tentando buscar o nosso espaço, mostrar a nossa música e mostrar que a gente tem uma cena muito bacana, que muitas das vezes ela não tem um foco de luz.
e a gente está tentando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, se mostrar para o mundo e também mostrar um pouquinho dessa cena de quem está perto da gente. A gente é natural de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Estamos juntos aí desde 2016. E é isso. Essa é um pouquinho do começo da nossa história. Oi, galera. Eu sou o Pedro Rodrigues, eu sou baterista da Lupini. Eu sou mais conhecido como Rodrigues na banda também. E eu vim contar um pouquinho também das histórias que eu passo com essa banda maravilhosa. Primeiro que a gente já tá há 5 anos já com a banda e tem sido uma grande experiência assim pra mim, sabe? Primeiro que eu nunca... Sempre toquei com banda, sempre toquei, fiz as coisas assim, mas nunca deu certo, sabe? Um trabalho autoral. Nunca as coisas acabaram acontecendo assim, dessa tal forma. Então, eu sou muito grato por eles. Sou uma família. Isso que eu queria falar. Isso que dá muito certo. Tocar com a Lupini porque a gente é uma família, então as coisas saem naturalmente. As coisas fluem naturalmente. A gente briga, a gente tá muito bem e as coisas são assim, sabe? Então, com a banda eu acho que esses 5 anos está sendo maravilhoso e, como eu falo pra eles, eu nunca vou largar isso. Então, eu queria falar também dos nossos trabalhos. Basicamente, a gente tem um EP, a gente começou fazendo um EP que foi aqui na região, foi com as pessoas aqui locais, o produtor local, e acabou que a gente queria também fazer um álbum. É uma parada realmente produzida, com conceito, realmente com essa ideia. E a gente acabou realmente produzindo lá em Petrópolis. Foi uma grande experiência também. A gente gravou analógico e foi muito divertido. Poxa, para todo mundo ali foi totalmente fora da zona de conforto total. Mas foi bem interessante e o resultado foi maravilhoso. Depois, a gente acabou de fazendo turnê, sabe? Turnê. A gente começou a fazer show no Rio e foi uma onda assim de shows bem interessante também, uma outra experiência de sair daqui de Rio das Ostras com a banda e fazer trabalho autoral, isso que é a ideia, porque a gente, né, fazia cover e tudo mais, e as coisas apreciam de um certo modo também mais, sabe? Você cover, mas o autoral também, eu sou apaixonado, sempre gostei muito. E tocar com a Lupine fazendo autoral é a coisa mais deliciosa do mundo, sabe? Então, é isso. A gente também vai vir agora com álbum, a gente tá preparando também alguns trabalhinhos. Eu já não poderia falar isso, é meio spoiler, mas a gente vai vir aí com os trabalhos aí também novos. E é isso, rapaziada. Ultimamente a gente tem focado bastante nas nossas composições. A gente tem estudado timbres diferentes, ideias diferentes, e isso está sendo incrível, uma experiência maravilhosa. A gente também futuramente vai vir com projetos e a gente quer bastante fazer show, voltar a fazer os shows, porque isso anima, isso dá um funcionamento incrível, e é isso. Olá, eu me chamo Luque Aguiar, sou vocalista da Lupine e quero compartilhar com vocês como que funciona o nosso processo de composição, né, das nossas músicas e tudo mais. Desde o início da banda a gente compartilha muito esse processo porque não é uma coisa individual de cada, né? A gente sempre ensaiou muito, a gente sempre, antes da pandemia, se encontrava muito no estúdio, onde a gente passava horas e horas trabalhando um acorde que soava diferente, um riff que chamava atenção, às vezes até uma virada na bateria que a gente pensava, pô, a gente pode criar alguma coisa daí. E através dessas ideias, sabe, essas explorações musicais que a gente ia vivendo juntos ali, a gente ia criando a estrutura da música e encaixava isso com algum pensamento, com algum sentimento do cotidiano, alguma coisa que a gente falava, pô, eu quero expressar isso, né? A gente não pensava só no que na música final, a gente pensava no que a gente queria transmitir através dessa música. Então, a gente sempre se preocupou muito em transmitir alguma verdade, algum sentimento que a gente queria colocar ali.
Então, basicamente é assim o nosso processo de composição. As nossas inspirações são coisas muito rotineiras mesmo, do cotidiano, desde lá do primeiro EP até o último álbum que a gente lançou. É, são situações e sentimentos que a gente tenta unir de forma bem harmônica o som com a letra, né? Então a gente se preocupa muito com isso e é um processo muito compartilhado mesmo, assim, quem tem a ideia da letra leva para o estúdio, onde todo mundo lê, todo mundo participa, todo mundo tenta entender o que está sendo expressado ali. A gente não consegue finalizar uma música onde a gente sente que todo mundo ainda, sei lá, se alguém não está satisfeito com alguma coisa, a gente tenta entender isso e tenta criar, tenta, sabe, chegar num ponto onde todo mundo fica satisfeito com o resultado, né? Não é um caminho muito fácil às vezes, mas a gente até hoje consegue se entender dessa maneira e tá funcionando. Durante a pandemia agora que a gente está tendo que rever como que funciona esses processos, né, de composição, porque é uma parada muito física que a gente tem que estar muito, sabe, tem que estar próximo todo mundo, né? Até então a gente tem feito dessa maneira. Então agora com a pandemia a gente meio que teve que se afastar e a gente está vendo o que faz com isso, né? Qual que é o caminho a se seguir. Então a gente tem compartilhado ideias, pensamentos para quando tudo estiver seguro de novo a gente possa estar trabalhando isso da forma que a gente sempre gostou de fazer, né? Mas é basicamente assim que a gente faz as nossas músicas. É um trabalho muito unido, é uma colaboração de todos e tem funcionado até hoje assim. Então é isso. Olá, eu sou o Pedro de Aguiar, sou baixista da Lupine e hoje vim falar um pouco sobre como a arte é importante nas nossas vidas. Somos 4 pessoas de contextos diferentes, pensamentos diferentes e o que uniu a gente até hoje foi a arte, foi a música e foi na música que a gente construiu essa família e essa amizade muito forte. Eu lembro muito bem que em 2019, após o nosso disco, a gente estava crescendo bastante. A gente estava fazendo mais shows, conhecendo mais pessoas que a gente achou incrível. E nessa época a gente estava vivendo um sonho. E eu lembro também que foi um choque muito grande no início da pandemia, porque todo esse sonho teve que ser paralisado, teve que aguardar um pouco. A gente escolheu se preservar, se isolar, porque era o certo a se fazer. E se a gente se viu 5 vezes, para mim eu acho que foi muito. E foi nessa época também que a gente descobriu e aceitou realmente o quanto a arte é importante na nossa vida, porque a gente se viu sem a banda por um longo tempo, a gente se viu sem a nossa forma de fazer arte e isso deixou a gente realmente triste. E agora com a vacinação rolando, a gente tem um pouco mais de esperança de estar voltando, temos projetos novos, queremos estar juntos nos palcos novamente, ensaiar mais e a gente vai lutar para que a arte seja cada vez mais valorizada, porque nessa época eu me questionei bastante o que é ser músico, o que é fazer arte, e na minha opinião é resistir e continuar tentando, porque durante a pandemia não é fácil, antes da pandemia não era fácil, depois não vai ser, e cada artista tem que lutar para que a arte seja reconhecida. Valeu!